Graça e paz, que alegria estarmos aí na sétima aula do módulo 5, sétima aula desse módulo maravilhoso, Realidade da Nova Criação. Hoje nós vamos estar trabalhando o que significa justiça, o que significa justiça. Justiça, na verdade, é a qualidade de estar reto ou certo. A qualidade de estar reto ou certo. Justiça é a posição certa diante de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13 nos diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, quem? Próprio Deus, nos tirou da posição errada que estávamos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos capítulo 8, versos 6 e 7 nos diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Tiago capítulo 4, versículo 4, onde o escritor de Tiago vai falar sobre um adultério espiritual. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós observamos aqui uma posição da qualidade de estar reto, de estar justo diante do Deus Todo-Poderoso. 1 de João, capítulo 1, verso 2, nos diz: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Pelo pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. A natureza adâmica contaminou toda a raça, toda a espécie humana, ou seja, o homem estava na posição errada, fora da presença de Deus, destituído da glória de Deus. Deus o criou como um amigo, Deus o criou, na verdade, como filho. Deus o criou à sua imagem, à sua semelhança, e agora o homem se tornou inimigo por causa do pecado. Deus o criou para ser livre, e agora o homem está como escravo. Deus o criou para ser justo, e agora o homem vive como pecador. Ou seja, o homem está na posição errada diante de Deus, o homem não está desfrutando dessa posição de justiça. Mas em Cristo Jesus podemos resgatar essa posição correta, podemos ser levados ao reino do Filho do seu amor. Justiça é nós resgatarmos a posição certa diante de Deus. Jesus vai dizer: quem tiver à direita dele, vinde, benditos de meu Pai. Mas aquele que estiver à esquerda, apartai-vos de mim para o inferno, eu não vos conheço. Então, talvez por causa disso, que colocam um ladrão da cruz no Calvário, sempre deste lado. Então, nós temos que observar o quê? O direito de se colocar na presença de Deus sem culpa, sem pecado, sem condenação, sem inferioridade, é o que chamamos de justiça. Justiça é o direito de se colocar diante da presença de Deus, sem culpa, sem pecado, sem condenação, sem inferioridade. Podendo estar na presença de Deus sem a vergonha, sem o constrangimento, ter a ousadia de chegar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, chegar na presença de Deus como filho, chegar na presença de Deus como filhos amados. Às vezes, chega visita na sua casa e a visita fica toda envergonhada, fica receosa, não entra em alguns cômodos da casa, não tem liberdade de entrar no quarto, de entrar na cozinha. Agora o filho não. O filho, quando ele chega em casa, ele entra em todos os cômodos, ele abre a geladeira porque ele é filho. Então, resgatar a posição de justiça é nos colocar na posição de filho. O direito de se colocar na presença de Deus sem culpa ou condenação. 1 de João, capítulo 1, versículos 6 a 9. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nos purificar de toda injustiça. O sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de toda injustiça. Purifica a nossa consciência. Satanás não mais pode acusar o Filho de Deus com culpa, com condenação, com inferioridade, porque legalmente o velho homem já morreu, foi crucificado e foi sepultado com Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 14, nos diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Quanto mais o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Capítulo 10 de Hebreus vai nos trazer a imagem clara acerca da justificação em Cristo Jesus. Acompanha comigo Hebreus capítulo 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblação pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo
que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor de Hebreus começa dizendo que pela lei, que é sombra dos bens futuros, havia apenas um sangue animal, um sangue, um sacrifício, um holocausto de um substituto, mas que não pode perdoar pecados, que não pode purificar pecados, por isso nunca teriam então a consciência mais do pecado. Mas ele não perdoa, ele apenas cobre. Já, porém, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós podemos ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Por isso que o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele grita, está consumadamente consumado, lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o véu rompeu e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos e nós temos que ter ousadia para adentrar ao Santo dos Santos. Mas ainda o escritor de Hebreus nos diz, necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Tem uma parte que é humana, tem uma parte que você tem que fazer, que é a decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O justo não pode recuar, não pode retroceder, mas tem que perseverar firmado até o fim. Por isso que podemos nos apresentar diante dele com ousadia, com intrepidez. Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 16, nos diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Já Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não dá motivo nenhum para ser chamado a atenção. Não dá motivo nenhum para ser repreendido, porque, na verdade, alinhou a sua vida com a vontade do Deus Todo-Soberano. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo tinha propriedade, Paulo podia falar isso, ele sabia que como perseguidor, ele sabia que como aquele fariseu dos fariseus que foi buscar cartas para matar cristãos, foi buscar cartas, ele sabia que se ele ficasse com isso na memória, ele viveria em condenação, ele viveria, na verdade, se culpando. Mas uma vez que ele teve uma experiência com Cristo e abandonou essa vida de querer matar os cristãos, ele agora tinha consciência de uma
mentalidade transformada. E ele agora vivia na realidade da nova criação. O que é justiça? É o direito de se colocar na presença de Deus sem condenação, se colocar na presença de Deus sem culpa, sem pecado, porque Jesus conquistou esse direito para nós na cruz do Calvário. Epístola de Judas, versículo 24, nos diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, o crente não é somente perdoado do pecado, porque uma pessoa somente perdoada continuaria pecando. Uma pessoa somente perdoada continuaria ainda no erro. Mas além de perdoado, ele é liberto. Além de perdoado, o corpo do pecado foi desfeito. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 18, nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliarmos o mundo com Deus. O que é a justiça? Justiça é o direito de se colocar na presença de Deus sem condenação. Sem condenação alguma, porque agora você vive uma vida no Espírito. Romanos 8:1 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse mesmo capítulo 8, versículos 31 a 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso nos leva a entender que nós estamos em Cristo. Isso nos leva a entender que nós estamos nele. A nossa posição hoje é nele, em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, verso 10, nos diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Assim como o diabo se apresentou diante de Deus para acusar Jó, para colocar Jó em xeque, assim também ele fazia isso diante de Deus pelas nossas vidas, nos acusando dia e noite. O acusador de nossos irmãos agora é derribado e diante do nosso Deus acusava dia e noite. Mas chegada está a salvação e a força e o reino de Deus e o poder do seu Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 3. Colossenses 3:3 nos diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Por isso que Paulo tinha propriedade, Paulo entendeu, Paulo definiu: vivo não mais eu. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Um homem morto para o pecado jamais pode ser condenado. Jamais se condena um defunto, jamais se condena uma pessoa que está morta. Então, na verdade, a consciência de pecado
que já foi perdoado, ela vem do acusador dos nossos irmãos e cria uma aparência de falsa humildade. Isso se chama religião. Deus não nos chamou para a religiosidade, mas Ele nos chamou para um relacionamento íntimo, de comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. 1 João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, quem? Jesus, somos nós também nesse mundo. Então, justiça é o direito de se colocar na presença de Deus sem inferioridade. É o direito de colocar-se na presença de Deus sem culpa, sem condenação e sem inferioridade. Ainda 1 João capítulo 1, versos 5 a 10. Deus é luz e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, justiça é, na verdade, o direito de se colocar diante da presença de Deus, diante do trono de Deus, sem inferioridade, pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você não é justo na sua própria força. Você não é justo pelos seus próprios feitos. Você é justificado pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Por essa razão, nós podemos ficar na presença de Deus sem medo, sem inferioridade, sem condenação. Deus aceita todos os filhos no mesmo nível. Jesus nivelou a posição do gentil, do grego, do judeu. Ele nivelou todas as coisas e Ele nos nivelou a Ele, ou seja, o primogênito de todos os mortos. Em Cristo Jesus somos nivelados a Ele. Romanos capítulo 8, verso 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então Ele nivelou, Ele nos colocou no mesmo nível que Ele, nos dando direitos, nos dando aí a herança, nos fazendo participantes da herança e somos co-herdeiros de Cristo. Então o pecado não é mais o problema do homem. O pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. O problema do homem agora é aprender a andar na novidade de vida. O problema do homem é aprender a andar na justiça de Deus. Por quê? Pecado é o fruto da raiz, natureza pecaminosa, natureza adâmica, que foi crucificada em Cristo Jesus. Você tem que se identificar com Cristo na sua morte, mortificando a sua natureza adâmica. A solução é você receber uma nova natureza e aprender a andar em novidade de vida, aprender a andar nessa nova natureza. Jesus tira a velha natureza e nos dá uma nova natureza. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 10. E também agora está posto machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, na verdade, nós observamos aqui, Jesus está com o machado posto à raiz. Essa era a mensagem de João Batista, a mensagem de arrependimento. Gálatas capítulo 6, verso 15. Gálatas 6, 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
Sim, o ser uma nova criatura. Se você ainda sente alguma culpa ou remorso dos pecados já confessados, isso significa que você ainda está tentando pagar o preço daquele pecado cometido. Você ainda está tentando justificar aquele pecado. E também está dizendo que o sangue de Jesus não foi suficiente para quitar aquela dívida, para pagar aquele pecado. Então tome cuidado, porque isso é obra morta. Justiça é o estado de ser. Justiça é o que você é em Cristo Jesus. Na sua própria força, na sua própria carne, na força da sua carne, você é pecador. Mas em Cristo Jesus você foi justificado. Então, justiça não tem nada a ver com o que eu faço, mas sim com o que eu sou em Cristo Jesus. Ele se tornou para nós, a parte de Deus, a nossa justiça. A nossa justiça. 1 de Coríntios, capítulo 1, primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em Cristo nos tornamos do Pai. Em Cristo nos tornamos a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é a nossa justiça. Então, justiça não pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Em Cristo Jesus, você foi justificado, então você é justo pelo que Ele fez. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não vive na prática. Se pecarmos, temos um advogado, mas não podemos criar disso um hábito, não podemos criar disso um comportamento. Por quê? Porque nascemos de uma semente justa, incorruptível, porque fomos justificados. Então temos que praticar a justiça. Por ter sido justificado por ele, temos que ter a prática da justiça. Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías está falando no contexto do que ele vivia, ou seja, na lei, no Antigo Testamento, todos os homens são como imundos, trapos de imundícia. Tudo o que fazemos para agradar a Deus fora de Jesus não passa de trapo de imundícia. Trapo de imundícia, na verdade, era o termo usado quando uma pessoa estava ferida ou quando ela tinha uma ferida purulenta e pegava um pano, pegava uma gaze e colocava sobre aquela ferida, e muitas vezes quando se tirava aquela gaze, ela vinha cheia de pus, cheia de excrementos. Aquela gaze passava a se chamar trapos de imundícia. A gaze que se colocava sobre o ferimento, quando se tirava, cheia de sangue, cheia de pus, cheia de excremento, isso é trapo de imundícia. O profeta Isaías está dizendo que tudo que o homem fizer na sua própria força não passa de trapo de imundícia. Tudo que o homem fizer na sua própria força, toda a justiça humana diante do Deus Santo, do Deus Justo, é trapo de imundícia. Então, tudo o que fizermos para tentar nos justificar diante do Deus Todo-Poderoso não serve para nada. Está contaminado, está como trapo de imundícia. Ou eu aceito a justiça que Deus me dá pela graça, através do sacrifício justo do seu Filho, por meio do sangue de Jesus Cristo justo, ou então não tem jeito. Ou eu aceito o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, ou tudo que eu fizer não vai passar de trapo de imundícia. Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Yahvé
Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. O próprio profeta Jeremias está profetizando que viria dias em que o Senhor levantaria a Davi um renovo. Jesus é o rebento de Jessé, Jesus é o renovo de Davi e, na verdade, é a profecia falando acerca da vinda de Jesus como Messias, como Cristo. Ao nos identificarmos com Ele, Ele nos torna, na verdade, aquilo que Ele é. Ele nos nivela, Ele nos iguala, ou seja, não é na força humana, não é na justiça do homem. Nós somos a justiça de Deus porque Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, justiça nossa. Agora, Romanos capítulo 3, verso 20 a 26. Romanos 3, 20 a 26. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A mente humana resiste, não quer aceitar a justificação de Cristo Jesus. A mente humana quer fazer por merecer, a alma quer fazer por merecer, mas pela lei, nada que se faça vai fazer você ser justo. Pela lei, nada do que se faça vai te colocar na posição de justo diante de Deus. Então, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. Isso você só pode receber pela fé em Cristo Jesus. Então, agora, crer. Todo mundo pode, porque Deus criou o homem com a capacidade de crer. Todos podem crer. Não é só para o rico ou para o pobre, não é só para aquele que tem condições, não. Agora, qualquer pessoa, na verdade, a vinda de Jesus nivelou o homem para baixo. Ou seja, nivelou o homem nas suas mazelas e a justiça nivela o homem, igualando ele para cima, igualando ele à imagem e semelhança de Jesus. Fomos justificados pela graça, a graça do nosso Deus, mediante a redenção. O pagamento que há em Cristo Jesus nos faz voltar, tornar de volta ao antigo dono. Voltar às mãos do antigo dono. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé. Justiça não vem de feitos humanos, não vem das obras humanas, mas vem da fé. Justiça não vem da capacidade humana de agradar a Deus e fazer o que é certo diante de Deus. Não, justiça vem do que Jesus fez na cruz do Calvário. A justiça nos é transferida no momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Romanos capítulo 5, verso 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O povo de Deus não está procurando um modo para viver em pecado, mas está procurando um modo para sair do pecado e andar na novidade de vida. A resposta para a força do pecado é a força da justiça. Prega o poder da justiça e a realidade da nova criação. Justiça não é um sentimento, justiça não é um debate teológico e nem somente uma posição em Cristo Jesus. Justiça
é uma realidade da nova criação em Cristo Jesus. Então tem que ser a realidade do cristão, andar em justiça de Deus, porque Cristo Jesus conquistou essa posição para você. A justiça é um dom, é um presente, é uma dádiva. Romanos capítulo 5, 17 e 18 nos diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Para a justificação de vida. A importância de nós nos apropriarmos do que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Justiça não é um salário, não é uma paga, é um dom, é uma dádiva, é um presente. Se é presente, nada que você faz vai ser merecedor da justiça. Se é presente, não é por aquilo que eu faço, porque se é pelo que eu faço, aí é paga, aí é salário. Agora, como é dom da justiça, como é presente, presente se dá por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, justiça não é por merecimento, não é merecida ou recebida como salário. É dada gratuitamente como um presente de Deus a nós, como um dom de Deus a nós. Um pensamento errado é, no momento em que eu me limpo de toda injustiça, de todo pecado, de toda lascívia da carne, é que eu serei justo. Não, esse é um pensamento totalmente errado. Porque, humanamente, isso não passa de trapos de imundície. Ou seja, sem ser justo, é impossível ser limpo. O que nos limpa, o que nos lava, o que nos purifica é o sangue de Cristo Jesus. Nada que você fizer vai te tornar merecedor de ser purificado, de ser limpo. Pela graça sois salvos. A justiça restaura para nós tudo que perdemos com a queda de Adão. Tudo que perdemos com a queda do homem, na justiça se restaura. Então restaura a posição de filho, restaura o domínio, restaura a comunhão, restaura a herança. Nós estudamos isso no começo dessa matéria. Hebreus capítulo 4, verso 14. Hebreus capítulo 4, verso 14, nos diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa posição. Nós temos no céu um sumo sacerdote que está abrindo o caminho para o trono de Deus pelo sacrifício dele, pelo próprio sangue dele vertido na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, versos 11 a 19, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, agora, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo único caminho, nós temos comunhão com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Paulo pôde dizer aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz tem duas direções, a direção horizontal e a direção vertical. Uma coisa é você ter a paz de Deus e outra coisa é você ter a paz com Deus. Só que você só pode ter a paz de Deus se você estiver em paz com Deus. Paz com Deus é a paz vertical, o teu relacionamento para com Deus. Agora, a paz de Deus é a paz horizontal que você vai ter com o próximo a partir do momento que você tem a paz de Deus, vai brotar a paz com Deus. Romanos capítulo 6, versos 7 e 8, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 18 de Romanos, capítulo 6 ainda, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Somos livres do cativeiro, somos livres de uma vida de pecado, quando na verdade somos libertados do pecado e somos feitos servos da justiça. Para terminarmos essa aula, Gálatas capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7, Paulo vai nos dizer: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Cristo conquistou para você a tua posição de filho, te redimiu, te resgatou, te comprou de volta e te colocou na posição de justo diante de Deus, ao qual você pode entrar sem inferioridade, sem condenação, sem culpa, você pode entrar com ousadia na presença dele como um filho amado. Somos filhos e estamos restaurados novamente na família de Deus, estamos restaurados no plano original de Deus. Por isso, nós devemos manifestar o fruto da justiça, que vai ser a nossa próxima aula. Fique conosco, que Deus te abençoe poderosamente, continue meditando e buscando a revelação da palavra de Deus. Até a próxima, que Deus te abençoe.